bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Olá, pessoal, eu sou o Arthur. Oi, gente, eu sou a Vitória. Vamos acompanhar uma vivência do espírito Agenor Penalva, né? Um obsessor que estava em tratamento no plano espiritual. Agenor expressava seus sentimentos ao bondoso. Não, senhor mestre, não, senhor. As anotações que apresentei ontem são verdadeiras, eu juro. Deve haver algum engano no detalhe que levou a rejeitá-las. Engano e rigor excessivo. Não vejo tanta rigidez como os demais aprendizes. Por que sou tão perseguido? Fui obrigado a escrever as normas de meu filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Agora que aqui, mais uma vez, eu as estude para amanhã, expor minhas lembranças em torno da minha condição de filho, teria que escrever mais e mais páginas do diário, confrontando-as com aquelas normas. Mas não entendo. Se já estou convicto do que vem afirmando em minhas anotações, por que um trabalho tão cansativo? Bem, Arthur, explica pra gente aí o que é que aconteceu antes, o que é que estava acontecendo aí nesse diálogo. Bom, o espírito Olivier Guzman, que é o diretor lá de um departamento lá de auxílio aos suicidas, né? Estamos falando da colônia de socorro Maria de Nazaré aos suicidas, certo? Ele aparece pro Agenor lá na torre, né? No departamento que atende esse tipo de espírito, e ele vai oferecer um outro tipo de tratamento, que já é o tratamento voltado para a lembrança de vidas passadas. O que o Agenor está falando é que ele estava já num tratamento, né? Que era escrever sobre... Que não estava dando... E ele estava enrolando. Ele estava enrolando. Justamente o áudio é mostrando ele... Dizendo que não estava enrolando. Que não estava enrolando, dizendo que as anotações dele ele faz todos os dias e que ele tem refletido. Só que os espíritos veem tudo, né? E ele estava lá há mais de 30 anos nesse mesmo tratamento e não vinha tendo resultado. Então, os espíritos, com toda a autoridade, né, dada a eles, foram apresentar um tratamento mais duro, né, pro Agenor, e ele se mostrava recuado para esse tratamento. Quem escuta acha que ele é vítima, né? Acha que ele está sofrendo ali algo ruim. Então, esse é o início, e aí ele vai fazer um tratamento de regressão de memória no plano espiritual. O detalhe é o seguinte, né? O Agenor foi assassino, né? Foi suicida, foi um sedutor e depois que desencarna é um obsessor e chefe de uma falange que induzia as pessoas ao suicídio. Como o espírito fica viciado em se iludir. Em fugir também. Em fugir, né? Técnicas de fuga. E aí a regressão em si vai fazer ele regredir, né? Ele vai descrever a sala. Esse capítulo é bem interessante. Se você não leu o livro, pode ler esse capítulo, vale a pena, né? Escutando o Pode Sim, você vai conseguir entender. E aí o Camilo Castelo Branco vai descrever a sala, o ambiente que ele está. Eu vou fazer um resumo rápido. Ele é levado para uma sala, senta numa cadeira e é colocado uma espécie de uma fita, né, na cabeça dele, uma fita magnética, e essa fita ela vai projetar numa tela as lembranças da última existência dele. Esse é o Agenor. O Agenor vai ser sentado, o Agenor que está em tratamento, é o obsessor, na verdade, é o obsessor e suicida. Então, o mentor responsável, né, pelo tratamento dele leva ele para essa sala e diz: olha, você agora vai ter que regredir e ver como é que foi a sua existência. E ele recua, ele fica no cantinho da sala quando ele primeiro pode. Ele diz que não precisa, né, que ele tá bem, que não sei o quê. Quando ele vê que não convence, né, ele foge, vai pro canto da sala e diz: não vou. Aí... E aí chega a hora que o Agenor ordena, né, ele escuta ele é mais tudo. Autoritário nessa hora. O Olivier de Guzman ordena, diz: agora você senta aqui que vai fazer a regressão sim. E aí é colocada a fita e a vida dele é projetada para que ele veja. Isso é curioso. O espírito desencarna
e ele faz uma força para apagar a sua última encarnação. Olha que coisa curiosa, como ele quer fugir dele. Verdade. Não, eu não quero lembrar o que eu fiz na Terra. E nessa vida que ele vê, ele... Peraí, não vamos contar ainda, não vamos contar, Não, daqui a pouco você conta. Então tá, vai. Não fala. conte ainda. Tá Então, bom. ele é preparado e aí ele vai ver a vida dele, mas vai ver uma coisa bem mais específica, né? Que é, porque era um tema que ele estava trabalhando, como foi a relação com os pais. Porque no exercício escrito, ele afirmava que tinha sido Ave Maria, um ótimo filho, que sempre honrou, sempre cuidou dos pais, como se ele fosse enganar os dirigentes espirituais que já conheciam tudo. Né? Porque o exercício aí não é para os bons espíritos descobrirem. Os bons espíritos já sabem. Né? Aliás, o Camilo Castelo Branco, que está lá como suicida, mas ele relata isso. Os bons espíritos não precisam de aparelho, espíritos evoluídos, claro, não precisam de aparelho para ver nossas existências passadas. Basta ele se concentrar e eles veem. Então, é um exercício, não é para descobrir, é para o próprio Agenor ter coragem de ver o que ele fez. Porque ele está mentindo para ele mesmo. Exato, e mente para os outros também. E aí, né, consequentemente, na hora que diz, escreva como é que foi sua vida em família, você lê a descrição e você chama, foi maravilhoso, né? O capítulo começa com um título assim, capítulo 2, Arquivos da Alma, e bem aqui no cantinho tem, honrai vosso pai e vossa mãe. Você já tira o resto do capítulo. É interessante que depois que ele fala, né, que foi um bom filho e tudo, e começa a contestar o Guzman, o Espírito responde assim para ele: foste bom filho para teus pais, dizes, tanto melhor nada deverás temer ante a evocação desse passado. Pô, como que você só vai ver coisa boa, meu filho, você não foi bom, então? Assim, né, por que está temendo a regressão se você está afirmando que você vai ver coisa filho, boa, né? Vai lhe fazer bem. Vitória, qual foram as coisas boas ou não boas que o Agenor viu? Conte pra gente. Coisa boa, assim, eu não sei o que foi. Eu não vi coisa boa. Como é que foi a relação dele com os pais? Resuma aí pra gente. Bom, ele de pequeno, ele vivia numa fazendinha simples com os pais dele trabalhavam no campo, e ele começou a trabalhar no campo também, mas os pais deles viram que essa não era a vida que ele gostava, né, que ele queria, e ele se sentia envergonhado da situação dele. Muitas vezes ele foi cruel como criança em relação aos pais, como filho em relação aos pais. Isso tem escrito que ele mesmo criança ainda criança, com 5 anos, né? Porque ele começa a ver com 5 anos. Exato, pelo relato. Como é cruel. Ele já... Exato. E os pais dele fizeram todo o sacrifício para colocar ele num sacerdócio. Ele foi e tal, e acabou que ele saiu disso e foi ser militar. Continuou no mesmo país que ele estava, na Espanha. E foi seguir a carreira militar e melhorou de vida, né? Bastante. E eu sei que ele acaba, digamos assim, deportando a mãe dele para Portugal. Primeiro o pai dele morre. O pai dele fala, ele não vai ver o pai dele. Ele não dá atenção. A mãe dele fica muito, muito mal mesmo, manda cárcere. Pobre, abandonada. Exato. E ele começa a ter vergonha da família, né? Exato. Começa não, continua, né? E aí agora que a mãe precisa, ele é solicitado, porque antes ele esquecia, mas o pai dele estava cuidando, né? Exato. E a mãe dele fica pobre e já está idosa, não ia continuar num trabalho no campo, que é um trabalho bem pesado. E ele acaba fazendo a mãe dele para Portugal, porque ele não queria nem encontrar com ela, nem que os outros soubessem que a origem dele era mais humilde. Mas ainda nisso ele foi cruel, né? Porque ele sequer se preocupa em colocar ela numa situação minimamente confortável em Portugal. Porque lá ela fica solta, né? Na rua. Não, ele despacha ela para lá para ir atrás de um parente, simplesmente ela não encontra o parente e fica na rua. E vira mendiga. E ela manda cartas para ele, o pessoal que acolhe... O pessoal acolhe e manda uma carta para ele avisando e ele não responde absolutamente nenhuma dessas cartas. Nenhuma. Pronto, então essa é a situação espiritual do Agenor Penalva, né? E isso é interessante, porque isso ele não apenas vê na tela,
mas ele começa a sentir o remorso. Começa a sentir tudo de novo. E é interessante que o Camilo, que também está ali, né, ainda em recuperação, não entende bem a postura dos espíritos superiores, mas ele relata, quer dizer, os espíritos superiores permitem que ele sinta a angústia e o remorso. Porque você nota que o Camilo queria era, no fundo, vamos lá socorrer, né? Ele está chorando, não. Ele começa de um modo e termina de outro pensamento, que ele tá tão bem e tal. Aí quando começa essa parte, ele, vixe Maria. E ele quer que os espíritos, né? Tipo, o desejo dele é que faça parar para ele não sofrer. Quando os espíritos superiores dizem não, ele precisa ver isso. Vamos ver o que é que o livro dos espíritos diz sobre isso, né? Tem várias questões que tocam nesse assunto, mas eu separei aqui uma bem específica, que chama conhecimento de si mesmo. É a 919 e a 919A. A pergunta é a seguinte: qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida, Kardec está falando da vida encarnada, e resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né, no caso? Exato, ele está se referindo a Sócrates, mas é interessante entender que essa frase não é de Sócrates. Sócrates divulgou. Essa frase, ela está no oráculo de Delfos, que era um oráculo, né, super respeitado, que Sócrates ia lá, inclusive, se orientar com os espíritos mais evoluídos ainda que ele, e lá no portal do oráculo tinha essa frase. E aí ele entende isso. Na 919A, os espíritos vão desenvolver essa resposta. Eu vou ler apenas o segundo parágrafo, porque é uma questão muito rica e certamente a gente vai usar ela em outros programas. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Vamos pegar só essa frase primeiro. Por que os espíritos superiores estão forçando, né, o Agenor a lembrar do passado dele? Para que ele tenha consciência de si. Exatamente. Ele a gente só vai crescer à medida em que reconheça os próprios erros. Enquanto o indivíduo fica criando uma série de ilusões sobre ele, ele não cresce. E o mais curioso, você vai dizer, mas esse Agenor é um sujeito esquisito demais. Não é. Porque o que ele reproduz é um extremo de um comportamento que é comum da Terra. Verdade. Quantos de nós encontramos nas experiências mediúnicas espíritas que depois de ouvir um espírito dizendo você me prejudicou, me matou, fica totalmente espantado. Se ele está muito espantado porque um dia prejudicou alguém, é porque ele acha que ele sempre foi anjo, né? É verdade. Ele tem a ilusão que nunca matou ninguém. Ele tem a ilusão que nunca mentiu para ninguém. Ele acha que nos últimos 5, 6 milênios ele nunca, né, cometeu um ato desonesto. Porque quando chega alguém falando, é um choque. E aí o interessante é a gente avaliar isso, o grau de ilusão que a gente cria sobre a gente mesmo. Qual é o problema? O problema é que a gente não cresce espiritualmente. Eu vou ler aqui um pouquinho mais do segundo parágrafo, né? Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? É o caso, né? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente, né? O sujeito apegado ali, não, mas eu sou econômico, eu não sou apegado. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. É igual, todo mundo tem a sua discussão. Não, isso aqui não é orgulho, isso aqui é dignidade, né? Isso aqui não é apego, isso aqui é... Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntais como as avaliareis se tivesse sido praticado por outra pessoa. Isso. Se alguém tivesse feito com outra pessoa o que eu fiz com a minha mãe, o que é que eu diria dele? Eu diria que é um bom filho? Não. Se censurardes em outros, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, e
não negligencieis sequer a opinião de vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. Quer dizer, olha a utilidade aí dos inimigos, né? Amar os inimigos, né? Não, se ele tivesse escutado a opinião ou dos amigos ou dos inimigos, ele teria visto que a conduta dele não foi certa, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça um balanço de sua jornada moral, como o negociante faz de lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor despertar na outra vida. Então, a gente vê aí que isso também foi usado com ele. A primeira técnica foi essa, né? Avalie, observe. Só que o indivíduo passou décadas se enganando. E aí chega uma hora que diz, meu amigo, você vai ter que se conhecer de outro jeito. Né? Realmente se conhecer. Você vai conhecer, porque desse jeito você não está crescendo. Você não escuta a opinião de ninguém, nem dos amigos, nem dos inimigos. Você não avalia como se fosse uma outra pessoa. Avalia sinceramente. Né? Sinceramente, então, é sempre desculpas e desculpas. E aí a gente vê como esse ponto do autoconhecimento é indispensável. Mesmo um espírito desencarnado em situação extremamente delicada, os espíritos levam a uma regressão numa tela. Olha que coisa curiosa. O que ele está ali, ele assiste numa tela, como que diz, você não vai ter como negar que é você. Por quê? E aí vamos voltar para a questão do suicídio. O que é o suicídio? É a negação. É a fuga. É a fuga. Então, o que leva ao suicídio é o ato da fuga. Então, o comportamento do Agenor é sempre a fuga. Ele sai prejudicando dezenas e dezenas de pessoas, como o livro vai narrar, sempre com o objetivo da fuga. Ele sempre tem uma desculpa. Quando a mãe dele, quando as pessoas mandam uma carta para ele de Portugal, né, dizendo que a mãe dele está ali, desamparada, sem ninguém, que ela não encontrou o parente que foi procurar, ele recebe a carta, o que é que ele diz? Não, agora eu tenho uma viagem muito importante, não posso resolver. Não posso resolver. É a fuga, sempre dizendo, eu não vou assumir a minha responsabilidade. A fuga, eu acho que a fuga dele foi em questão da avareza, tá? Do orgulho, porque o orgulho, você acha sempre que é perfeito, que faz tudo certo, e mesmo quando você erra, você, não, eu tive meus motivos, isso e aquilo. Eu tenho uma viagem importante, e quando né? a pessoa começa a ver que é imperfeito, não aguenta a carga, porque quer ser tão perfeito e foge de vários modos, seja criou uma ilusão tão grande, né? Sexual, em bebida ou ele também, ele seduz uma jovem e ele vai embora. E ela se suicida. Ele promete tudo para ela. E depois abandona, vai para os Estados Unidos. E ela se suicida. Tem uma vida cheia de fugas, né? Cheia de fugas. Fugas emocionais, fugas da origem dele, fuga da realidade da família. Fuga de tudo. E no final das contas ele também foge se matando. E aí a gente vê que tem esse ponto central, né, nessa personalidade. E que todos nós, em alguma medida, também temos. É importante dizer isso. Senão o programa vira fuga também, né? Estamos falando do obsessor Agenor. Nós somos os santos. Então, é importante entender isso. Em que medida nossa vida também não é de fuga, né? Tem a fuga extrema do suicídio, mas tem a fuga extrema, como ele também faz, da sexualidade. Quer dizer, eu vou arranjar um relacionamento que vai fazer todos os meus problemas sumirem. Óbvio que vai fazer, durante um período muito curto de tempo. E eu acho que essa é a moral, né, pra gente poder refletir num programa como esse. Que fugas é que a gente vem alimentando, sabe? Parar, como tem, né? Conhece a ti mesmo, sentar, relaxar, parar, pensar em que eu tô fugindo e como é que tá sendo a minha reação, o meu emocional diante dessas minhas fugas, né? Então, uma moral para que a gente possa botar para frente e botar em prática. Sim, tem até a fuga no trabalho mesmo e fuga intelectual, tipo, tô estressada, aconteceu
acontecer uma coisa ruim, ou me disser algo ruim, eu vou ler, vou fazer alguma coisa. O que vai diferenciar a intenção, né? Se você vai ler para uma coisa elevada para se refazer, tudo bem. Mas se você vai virar um pseudo-intelectual ou um intelectual para fugir da vida, aí é complicado, né? Então uma coisa é um momento de refazimento, outra coisa é uma postura de vida. E aí, fazendo a autocrítica, tem muita fuga dentro do espiritismo, né? Muita gente que estuda muito o espiritismo para falar, não para viver. É também uma fuga. Sim. Né? Muita gente que nas reuniões mediúnicas não querem socorrer os espíritos mais necessitados. Para quê? Para não ver a própria necessidade. Então, a gente vê, existem várias reuniões mediúnicas que incomoda. Quando chega um espírito de um suicida para ser socorrido, as pessoas ficam incomodadas. Quando chega um espírito mais agressivo, as pessoas ficam incomodadas. Por quê? Porque elas não querem se ver ali. De certa forma se identificam. Se identificam, ou vê que estão cometendo os mesmos erros, ou vê que elas não têm aquela elevação que elas acham que têm. Porque é muito fácil um espírito que não tem muito problema, você chega e diz, meu irmãozinho, vai em paz, e o espírito é socorrido, porque a necessidade dele não é grande. Quando vem os espíritos realmente necessitados, ou os nossos próprios obsessores, a gente começa a reconhecer o limite. A gente vai conversar com o espírito e a gente diz, meu Deus, se o coordenador mediúnico, se o guia espiritual da reunião não vier, eu não tenho como dar conta. E aí a gente também tem que começar a reconhecer o quê? Que nós temos limites. Sem o amparo espiritual ali direto, nós não teríamos nem como conversar com aquele espírito mais complicado. Então, tudo isso são coisas que nós temos que estar atentos. Só que a gente não diz isso, né? A gente diz, não, a reunião aqui é tão evoluída que não pode vir espírito violento. Então a gente vai criando, né? Quando chegar no hospital vai ter que fazer a redaçãozinha. A redação é igual a do Agenor. E se não fizer, vai regredir igual o seu Agenor para ver que estava mentindo. Então é interessante essa lição, porque o Agenor, ele é um caso mais extremo, mas não é diferente da nossa realidade. Né? E muitas vezes a mediunidade ela serve para isso. Para a gente enxergar os nossos defeitos, enxergar os nossos limites, né? Enxergar a nossa necessidade de crescer ainda, os nossos erros. Sim. Ouvir os nossos erros, ouvir os nossos, né? Porque a gente chama obsessor, mas o que a gente chama obsessor normalmente são os espíritos que nós prejudicamos. Então, na verdade, ouvir as nossas vítimas. Exato. Então, os nossos parceiros também. Ou os nossos amigos do passado. Exato. Aqueles que nós éramos pirata, matando todo mundo e saqueando. Aquele que nós fomos lá nas cruzadas tocar fogo na casa dos outros. Então, muitas vezes a mediunidade é bloqueada porque as pessoas têm medo. Não querem lidar com as suas feridas porque vivem na ilusão. Não, eu sempre fui iluminado. Ela não diz isso, mas pensa. Por que a gente sabe isso? Porque quando vê uma realidade dessa, a pessoa desmonta. Então, é um alerta, né, para mim e para todos nós. E acaba tentando se recuperar com coisa que nunca vai preencher a pessoa. Exatamente. Bem, pessoal, essa foi a nossa reflexão, aí pegando o caso do Agenor Penalva. Né? Vamos agora nos preparar para a nossa segunda etapa, a mensagem dos amigos espirituais. Vamos fazer uma prece, ler um trecho do Evangelho e dar o espaço, né, para as reflexões da nossa equipe também, né, a parte desencarnada que coordena o trabalho. Mestre Jesus, que Tu possa nos amparar nesse momento de comunicação com os Espíritos, que possamos entender e compreender a Vossa mensagem e os Vossos ensinamentos. Nos ampara hoje e sempre com Tua paz e o Teu amor. Que assim seja. Assim seja. Amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito.
É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes 2 mandamentos. Caros e queridos amigos e irmãos, que a paz do Cristo possa nos conduzir nesse instante às reflexões elevadas que nos indicam o caminho da verdadeira salvação. A busca da paz necessariamente nos leva ao autoconhecimento, e o autoconhecimento é o desafio indispensável para o crescimento espiritual. Não espereis, meus irmãos, chegar em situações tão extremas como a hoje aqui narrada, para olhar para dentro de si mesmo. Não. Porque aquele que se desconhece constantemente agride a si mesmo, a sociedade em que vive, e maltrata os corações que amam. Aquele que decide, com humildade, reconhecer os próprios defeitos, cresce em direção a Deus. O nosso Mestre, modelo maior de dignidade, nos ensinava sempre: o reino de Deus está dentro de vós. Para alcançar esse reino, irmãos, é preciso primeiro superar as ilusões do ego, do orgulho, do apego e da vaidade. Superareis quando aceitardes os vossos erros do passado e do presente, e vos entregares com o coração pleno à tarefa da autoiluminação por meio da caridade. A caridade é potencializada quando o espírito possui autoconhecimento, porque sabe entender o outro, sabe perdoar o outro, porque já treinou o auto-perdão. A técnica, portanto, de autoconhecimento, através da escrita, através da rememoração do passado, é lícita e é lúcida, do ponto de vista do cristianismo e da codificação espírita. Afirmamos ainda uma vez: é necessário que conheçais todas as coisas para servir ao Mestre com pleno conhecimento dos objetivos mais elevados. Ao espírito que nega a si mesmo, torna-se cego para as coisas espirituais. O espírito que nega os próprios sentimentos torna-se deficiente em relação à sua capacidade de entender ao próximo. Porque o Cristo nos ama profundamente, porque é capaz de amar-se sem limites. Porque o Cristo perdoa a todos, porque perdoou-se no passado muito distante. Porque o Cristo foi capaz de estender a misericórdia sobre os seus mais terríveis algozes. Porque purificou seu coração e sente o amor de Deus a cada instante. O reino está dentro de vós. Não temais. Buscai abnegadamente reconhecer as vossas limitações, sem o drama, que também é fuga, mas com a disposição corajosa de perdoar-se e amar-se. E como um movimento consequente, perdoar e amar a todos. São os votos de vosso amigo. Muita paz.